O Real Madrid sempre teve a tradição de gastar muito dinheiro para contratar grandes astros do futebol mundial, procurando sempre ter os melhores jogadores do mundo em seu time, montando assim um time de galácticos com os maiores craques do mundo atuando em seu time. E quando o assunto é gastar, os dirigentes do Madrid não pensam duas vezes em abrir os cofres do clube para trazer os melhores. Bom, e é isso que vamos ver no vídeo de hoje. As contratações mais caras que o Real Madrid já fez em toda a sua história. E na 10ª posição, para começar o nosso vídeo, nós temos ele, o grande David Beckham. Para contratar Beckham, o Real Madrid pagou ao Manchester United na época cerca de 37 milhões de euros. E ele chegou ao clube merengue lá em 2003 como um dos melhores meio-campistas do mundo. Isso porque Beckham vinha de temporadas mágicas no United, onde ele jogou muito e foi fundamental para o time inglês conquistar os títulos que disputou. Ou seja, todos esperavam muito dele no Real Madrid, e apesar dele ter jogado muito bem no Real, ele não conseguiu repetir as atuações que teve no United. E David Beckham no Real Madrid acabou ajudando mais no marketing do clube do que esportivamente falando. E na 9ª posição do nosso vídeo, nós temos ele, o grande Ronaldo Fenômeno. E para tirar Ronaldo da Inter, o Real Madrid pagou na época cerca de 45 milhões de euros para contar com o jogador. E no Real, Ronaldo até que foi bem, mas longe de jogar aquilo que ele havia jogado na Inter e também no Barcelona. Isso porque ele já vinha sofrendo com as lesões, então seu rendimento já não era mais o mesmo. Mas apesar de tudo, como ele era um gênio, ainda assim jogou bem. E ele chegou ao Real para fazer parte dos Galácticos, um time de superestrelas que o Real Madrid estava montando. E Ronaldo chegava para ser a principal estrela do time merengue, tendo em vista que Ronaldo já era campeão do mundo e 2 vezes o melhor jogador do mundo. E ele chegava como o cara no Real Madrid. E Ronaldo acabou jogando bem, porém não jogou tudo aquilo que ele sabia, e ele acabou deixando o Real Madrid lá em 2006. E na 8ª posição nós temos ele, Vini Júnior. E para tirar o Vinícius Júnior do Flamengo, o Real Madrid pagou na época cerca de 45 milhões de euros em 2018. E o começo de Vini foi complicado. Ele sofreu para se adaptar no Real Madrid, porém era apenas uma questão de tempo para que o garoto se encontrasse e acabasse fazendo história no Real Madrid e se tornar um dos principais jogadores do clube merengue. E até Champions League o garoto já ganhou, e sendo protagonista em uma final. E na 7ª posição do nosso vídeo, nós temos a transferência mais polêmica da história, a de Luís Figo. Ele que jogava no Barça, e um dia ele resolveu ir para o maior rival do Barcelona, o Real Madrid. E o Real pagou cerca de 60 milhões de euros para tirar Figo do Barcelona. E ele foi mais um que chegava para compor os Galácticos, e por lá Figo jogou muito e virou ídolo do Real Madrid. Mas para a torcida e jogadores do Barça, Figo será eternamente um grande traidor. E ocupando a 6ª posição da nossa lista, nós temos ele, o brasileiro Kaká. Kaká, que na época chegava ao Real Madrid como o melhor jogador do mundo e um jogador já vitorioso e consagrado. E a chegada dele no Real Madrid foi muito falada e todos esperavam muito dele. Bom, e para tirá-lo do Milan na época, o Real Madrid pagou cerca de 67 milhões de euros ao clube italiano. Mas porém, a passagem de Kaká no Real foi muito decepcionante. O jogador sofreu com muitas lesões e nunca atingiu o mesmo nível que ele havia atingido no Milan. Isso acabou sendo muito frustrante, tanto para ele como também para os torcedores do Real Madrid. E na 5ª posição nós temos ele, o colombiano James Rodríguez. Para contratar James, o Real Madrid pagou na época 75 milhões de euros ao Mônaco, lá em 2014, após vê-lo destruir na Copa no Brasil. Eles não tiveram dúvidas em contratá-lo, porém, a passagem de James no Real não foi nada boa, e o colombiano não conseguiu jogar no mesmo nível que havia jogado na Colômbia e no Mônaco, frustrando assim a torcida do Real Madrid. No Real, James sofreu com muitas lesões e nunca teve uma boa sequência de jogos, e sua contratação acabou sendo um grande prejuízo para o Real,
que investiu muito dinheiro nele, mas não teve o retorno que era esperado, e sua contratação acabou sendo muito frustrante tanto para o Real como também para os torcedores. E na quarta posição do nosso vídeo, nós temos ele, o grande Zinedine Zidane. Para comprá-lo, o Real Madrid pagou na época cerca de 77 milhões de euros à Juventus para ter o jogador. Bom, e no Real, ele virou uma lenda do time, mostrando que era um verdadeiro gênio e ganhou tudo por lá, fazendo história com a camisa do Real Madrid e virando o ídolo do time, fazendo gol e decidindo em finais. E ganhando o mais importante título que todo jogador almeja, a UEFA Champions League, e mostrando ao mundo que era realmente um verdadeiro gênio. E sem dúvida, ele foi um cara que marcou uma era no Real Madrid. E sua contratação acabou se mostrando muito acertada. E além disso, Zidane também virou lenda como técnico, ganhando 3 UEFA Champions League e fazendo ainda assim mais história no Real Madrid. Bom, e na terceira posição do nosso vídeo, nós temos ele, a máquina, o grande Cristiano Ronaldo. E para contratar Cristiano Ronaldo, o Real Madrid pagou ao United na época cerca de 94 milhões de euros ao clube inglês. E no Real Madrid, Cristiano se transformou em um dos melhores jogadores da história, quebrando recorde atrás de recorde e ganhando muitos títulos e prêmios. Ele virou uma lenda no Real, e muitas das glórias recentes do Real são graças a ele. E no Real, ele também levou para casa 4 bolas de ouro e vários outros prêmios individuais que fizeram de Cristiano marcar uma era no Real Madrid e também no futebol mundial, se consolidando assim como um gênio do futebol, com seus gols, lances, golaços e momentos icônicos. CR7 virou uma lenda, e toda a grana que foi investida nele foi muito bem recompensada por suas atuações. E com certeza o Real Madrid é muito grato a tudo que ele fez pelo clube. E na segunda posição do nosso vídeo, nós temos ele, o galês Gareth Bale. Para contratar Bale, o Real Madrid pagou na época cerca de 101 milhões de euros para o Tottenham, para contar com o serviço do jogador em seu time. Apesar de pouco falado, Bale foi muito importante para o Real Madrid e marcou gols decisivos para o time merengue, principalmente na UEFA Champions League. E apesar de algumas polêmicas, Bale sempre jogou muito bem, principalmente naquele tricampeonato do Real Madrid na UEFA Champions League, onde ele foi muito importante e decisivo, e ajudou o Real a ganhar aquelas 3 UEFA Champions League seguidas, fazendo assim história no clube e marcando seu nome na história do futebol. E na primeira posição da nossa lista, para fechar o vídeo, nós temos ele, o belga Eden Hazard, que veio do Chelsea para o Real Madrid, e para contratá-lo, o Real Madrid pagou ao Chelsea inacreditáveis 115 milhões de euros para contar com o serviço do jogador em seu time. Mas como todos nós sabemos, no Real Madrid, Hazard infelizmente não deu certo. O jogador acabou sofrendo com muitas lesões que atrapalharam demais o seu desempenho, e ele nunca conseguiu entregar metade do que ele havia jogado no Chelsea. E a contratação de Hazard acabou sendo um grande fiasco, e assim também um grande prejuízo para o clube merengue, pois ele mal joga e vive machucado, e quando joga ele não consegue demonstrar todo aquele grande futebol que ele havia demonstrado no Chelsea, fazendo assim com que sua contratação fosse considerada um grande fracasso e uma perda de tempo para o Real Madrid, que frustrou muito com sua contratação. Bom, e esse foi mais um vídeo aqui no canal. Se gostou, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.